O pai é um alpinista experiente. Ele sabe que uma garra presa ao rochedo pode segurar 2, mas talvez não segurem os 3. Na verdade, todos estavam presos ao rochedo pela garra, que o pai tinha a pedra, em seguida vinha a menina e, por último, o rapaz, não é? Ou o contrário, o rapaz depois a menina. Sucessivas quedas, quis o destino que todos ficassem presos ao rochedo só pela garra que a menina tinha presa à pedra. O pai vê aquela situação desesperadora, olha para o filho que está acima dele e diz: pega a sua faca, corte a corda, deixe-me cair, mas alivie o peso, salve a si e a sua irmã. A filha, acho que também não poderia ser de outra forma, berra com o irmão: não, você não vai cortar essa corda, você não tem o direito de matar o nosso pai. E você é o filho, ou se preferir, o irmão, que está ali paradinho com a faca na mão. Vou subir aqui. Quem aqui cortaria a corda? Quem cortaria? Cortaria. Obrigado, 2,44% dos presentes cortariam a corda. Muito bem. Quem não cortaria? Não cortaria. E 3,68% dos presentes não cortariam. Quer dizer que, arredondando, 94% de vocês estariam pendurados lá até hoje. Bem-vindo ao mundo da gestão. O mundo que a gente tem aprendido na prática do dia a dia, mas também nas pesquisas que a gente tem feito na academia, que não existe competência mais importante do bom gestor e da boa gestora que a sua capacidade de tomar decisões. Todo o resto é livro que vende em aeroporto. O líder que serve, o líder que desenvolve outros líderes, tudo isso é muito válido, mas a essência da gestão é a essência de se tomar decisões. E aí fica a pergunta: como é que você toma decisões? Como é que você toma as suas decisões? Na verdade, isso vale para os negócios e vale também para a vida. A gente poderia até dizer que a filosofia tem discutido isso há milênios, trazendo para a contemporaneidade, quando a gente pensa em livre-arbítrio e determinismo, Rousseau de um lado e Spinoza do outro, durante muito tempo tem essa discussão. Algumas pessoas acreditam em determinismo. O que é determinismo? Tem pessoas que acreditam que a vida vai ser como ela tem que ser, que está escrito em algum lugar como é que vai ser a vida. Tem gente que acredita que Deus, e eu respeito a sua fé demais, e respeito a sua crença demais, mas tem gente que acredita que Deus escreve, o dia que você vai nascer, o dia que você vai morrer, você vai ter filho, não vai ter filho, se você vai ser feliz, não vai, você vai arrumar um emprego, se você vai ser demitido. Eu não consigo imaginar, mesmo na sua onipotência, Deus tomando conta da vida de 7 milhões de pessoas, bilhões, perdão. Mais ainda, eu pergunto para aqueles de fé, e eu sou uma pessoa de fé, deixa eu já adiantar isso: será que Deus te daria livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? São aquelas pessoas que acreditam que a vida vai ser aquilo que você fizer acontecer na sua vida. E a minha pergunta, mesmo no âmbito da fé, é essa: por que Deus te daria algo tão poderoso como o direito de você dizer vou, não vou, compro, não compro, quero, não quero, se fosse para não exercê-lo? Não exercer esse dom, talvez aí sim, seria até uma ofensa à divindade. E o que é o determinismo? É aquelas pessoas que acham, Maktub, whatever will be, o que tiver que ser, será. Filosofia de Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar. Auditório afinado, não sei como é que foi lá fora, aqui dentro foi bem, É a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Na poesia é muito bacana isso, Mas e no dia a dia, como é que funciona isso, Vamos ver se eu fiz uma boa venda. Quem é que cortaria a corda? Ih, melhorou um pouquinho só, vai para 4,5, exagerando. Quem não cortaria? Não cortaria, não melhorou nada, vamos ver, você cortaria? Não cortaria, por que você não cortaria? Porque eu não conseguiria dormir. Você não conseguiria dormir, o quê? Culpa? Eu acho que sim, acho que teríamos que morrer os 3 juntos. Um por todos, todos por um. Sim. Legal. Então ela não cortaria. Quem cortaria? Cortaria? Por que você cortaria? Porque, principalmente pela experiência do pai, ele sabia muito bem os riscos que eles estavam correndo
e fazia parte do jogo aquilo. Então, Ou seja, você confiaria na melhor informação. Normalmente a gente diz que em gestão, como na vida, o que vale em muitas situações? Né? Boa informação com senso comum, ou com bom senso. Quer dizer, quando a informação é boa e você tem um senso comum, entende o que está acontecendo como um todo, a tendência é que você possa tomar uma boa decisão. Por isso que todo mundo acha que é administrador, todo mundo acha que é gestor. Vocês sabiam que nós estamos no evento de gestão, evento de administração, né? Como lembrou bem a nossa MC, que eu tive a honra, eu lancei isso aqui em 2001, que estamos dando 15 anos de Expo Management, né? Então, isso aqui é um filhote meu também, meu e daquela equipe maravilhosa que nós tínhamos aqui na HSM, sem dúvida nenhuma, até que para fazer um evento desse aqui é um risco que uma andorinha só, neste caso, não faz o menor verão, né? Mas, o que acontece? Vocês sabiam que nós não temos um administrador por empresa no Brasil? Você pegar o número de empresas, o número de administradores formados, não dá um por empresa. Então, o que nós temos? Gestores, quer dizer, o médico que vira gestor, o economista que vira gestor, principalmente engenheiros que viram gestor. E todos são bem-vindos ao mundo da gestão, não tem problema nenhum. A questão é que a gente sempre recomenda, vai estudar um pouquinho, porque no mundo da gestão nós temos um monte de ferramentas muito importantes que podem ser utilizadas para te ajudar nas tomadas de decisão, que vai um pouquinho além do teu bom senso, mais um conjunto de informações. Tanto que o meu desafio hoje, às 17 horas, lá no stand da CBN, é quais são as 7 chaves do sucesso na gestão. Imagine que no mundo dos conceitos da gestão, pediu para eu selecionar 7. Né? Não sei se vai ter lugar lá, mas é às 17 horas, 17h30, acho que é 17h30, lá na CBN. E aqui nós vamos tratar mais do preâmbulo disso, quer dizer, que é a questão, como é que eu tomo decisão e o que tem que ver decisão com estratégia para a gente chegar em inovação. Quem aqui disse que cortaria como ele? Quem mais cortaria? Quem mais? Aqui na frente, ok. Você, Paulo, você cortaria por quê? Por uma questão puramente lógica e não emocional. Lógica e não emocional. Por um motivo de que ou vivem os 3, ou vivem 2, ou não vai, eu não vou dormir com culpa, porque eu não vou estar dormindo eternamente, eu acho, se eu não cortar. É que em economia eles chamam a teoria da utilidade. Né? Quer dizer, para salvar 2, ele vai arriscar 1. Né? O que o Paulo está dizendo é que ele prefere 1 na mão do que 2 no sutiã. Mais ou menos isso, tá certo? Tudo bem, sem problema nenhum. A verdade é uma decisão difícil, mas por isso que eu coloquei ela aqui. Talvez você esteja pensando assim, pô, esse maluco vem aqui, vai fazer uma palestra sobre inovação, e ele começa colocando um filme e querendo dizer o quê? Que eu no meu dia a dia tomo decisões cujo impacto, ou melhor, cujo resultado seja vida ou morte. Eu acho que é um direito que você tem de pensar, você e o pessoal lá fora, poxa, mas as decisões que eu tomo não têm tanta importância assim. Lê do engano. Lê do engano. Toda decisão que você toma, pequena ou grande, pode ter altos impactos positivos ou negativos. É que existe uma das características da decisão, é que você não vê o resultado total da sua decisão no momento zero. Ou seja, para usar a linguagem dos financeiros, né? Se a gente conseguisse trazer a valor presente, o resultado de todas as pequenas ou grandes decisões que você toma na vida, você ia ver quantas delas significam sucesso ou insucesso da sua carreira, do seu negócio, dos seus relacionamentos. Não é? É que, na verdade, aquilo que você decide hoje vai se espalhando ao longo do tempo e muitas vezes a gente não consegue ver o resultado total dessas decisões. Mas olha como é importante, como é que eu decido? Por que eu decido? Quando eu posso errar e quanto eu posso acertar nessa equação? Porque, olha só, eu não coloquei aqui para vocês, porque não daria tempo, mas o que a gente sabe é o seguinte, as decisões são tomadas, você disse, eu tomaria uma decisão 100% racional. Deixa eu dizer para você, Paulo, Miranda, que, infelizmente, os nossos colegas da área de comportamento dizem que isso que você disse não existe. Eles dizem assim, não existe nenhuma decisão 100% racional e não existe nenhuma decisão 100% emocional. Todas as nossas decisões é um blend, é uma mistura de razão e emoção. Essa decisão de cortar a corda, você acha que você tomou uma decisão racional, mas teve gente aqui, como ela, que disse que tomaria uma decisão emocional, porque ela não ia conseguir conviver com a culpa. Mais emoção do que razão, não é 100% emoção também, tá certo? Vocês acham, na média, que cortar a corda é uma decisão mais emocional ou mais racional? Hã? Racional? Por que você acha, Suzane? Você acha que é mais racional? É.
Então, porque eu fico me pensando, o aluno em sala de aula vem depois e pergunta assim para mim, né? E aí, professor, você cortaria ou não cortaria a corda? Eles me perguntam, eu não posso ficar sem responder. Então, eu digo, olha, eu acho que eu cortaria. Por que eu acho que eu cortaria? Porque o pessoal da área de comportamento, eles dizem o seguinte, que o nosso instinto mais forte desde que nascemos é o instinto de vida. Então, para sobreviver, você faz qualquer coisa. Então, eu acho que eu cortaria para salvar a minha vida. O que eu sei é que se fosse o contrário, se fosse um filho meu embaixo, sem chance de cortar, né? Mas o meu pai, mais experiente, pediu para cortar, eu acho que eu cortaria. Se fosse o guia, então, puta, tinha cortado antes dele pedir. Não é verdade? Não, porque vocês estão rindo achando que é maldade. Não é maldade. Faz parte, está implícito no risco do trabalho do guia, a queda. Então, eu acho que eu cortaria. Bom, a verdade é, como eu tenho só 45 minutos, não vai dar tempo de ver o final da cena do filme. Não, tem que ser ensaiado, tem que ser, vocês não vão ver o final do filme. Muito bem, mas eu fiz assim, coloquei a capinha, à noite em casa, entra no Netflix, aluga, né? Chama-se Vertical Limit, um filme com o Chris O'Donnell. O Chris O'Donnell foi quem fez Perfume de Mulher junto com o Al Pacino, né? Aquelas cenas maravilhosas e tal, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho essa coisa de decisões. Porque acontece, decisões a gente toma no dia, todo dia a gente toma decisões, né? Por exemplo, perguntinha boba que a gente faz para a criança, uma delas. Qual a perguntinha que todo adulto faz para a criança? Não, tomar banho não, essa você nem faz, você mete ele lá debaixo e não vai. Isso, você quer o quê? Comer? Nossa, você faz essa perguntinha, é? Gozado, mas eu achei que a pergunta mais comum que criança ouve é o que você quer ser quando crescer. Não é assim? Perguntinha, o único momento da vida que você está desencanado de nada, não está pensando em nada, vem um babaca de um adulto, o que você quer ter quando crescer? Você sabe que tem pesquisa da PUC sobre as respostas? Você sabe quais são as 3 respostas mais habituais das crianças? Quais são? Bombeiro é a segunda mais respondida, é verdade, bombeiro é a segunda. Né? Qual é a primeira? Não, jogador de futebol só em Itaquera e lá só tem refúgio, não sai nada de lá, esquece. Tá, que mais? Professora é a mais respondida. Então, professora a primeira, bombeiro a segunda. Eu duvido que vocês acertem a terceira, porque quando eu vi, eu falei, isso é sacanagem. O que o aluno faz hoje? Copia tudo da internet, e vai lá, muda uma palavra. Falei, não, isso aqui não pode ser, né? Qual é a terceira? Médico da injeção. Policial não, é? Presidente. Se tem alguma coisa, presidente que de empresas, hein? Ou presidente da República? Não é. Não. Sabe qual é? Vocês não vão acertar, porque quando eu vi, eu não acreditei, achei que era mentira. Lixeiro, é isso mesmo, como é que você sabe? Fala, olha lá, tá vendo? Lixeiro. Você não acredita, eu também não. Aí o que eu fiz? Fui e perguntei para meu terapeuta, né? Falei, escuta, como é que uma criança pode querer ser lixeiro? Sabe o que ele me respondeu? É que a criança não tem os pré-conceitos que você tem. O que a criança vê no lixeiro? A mesma dinâmica do bombeiro, alguém uniformizado que ele vê toda semana, que passa correndo na frente da casa dele, jogando sacos de lixo para dentro do caminhão, corre atrás do caminhão, pula no caminhão com ele em movimento, anda do lado de fora, em pé do lado de fora do caminhão, ou seja, tudo que a mãe fala que não pode fazer, o lixeiro faz. Isso é legal. Não, meu pai indo de manhã trabalhar com aquela malinha olhando, não quer. Não é verdade? Só que o que a gente sabe? Que quando essa criança virar um jovem, adolescente, vai ter que tomar essa decisão, né? O que eu quero ser quando crescer? Que a gente materializa muito isso na contemporaneidade, né, nos tempos atuais, a gente materializa muito isso no vestibular, né? O vestibular é que decide o jogo, até porque o pessoal da minha geração achava isso, meu pai achava isso. Né? Eu achava isso, que você estudava, e era assim, você estudava 4 anos de direito e ia viver 40 anos daqueles 4. Você estudava 4, 5 anos de engenharia e ia viver 40 anos daqueles 4, 5 anos. Não tinha reinvenção, não tinha congressos, não tinha que vir na Expo Management, não é verdade? Não tinha que estudar idiomas, Excel, olha quanta coisa para você, MBAs, pós-graduação, não tinha nada disso, com exceção dos médicos, que sempre teve essa prática de compartilhar os melhores conhecimentos, as outras carreiras estavam mais ou menos assim, mas mudou, né? E mudou em vários aspectos. Primeiro que mudou a longevidade. Sabe qual é a expectativa de vida aqui nesse auditório? Hoje, média? 85. Porque o 76 do IBGE pressupõe 400 mil crianças que morrem com menos de 5 anos de desnutrição infantil, que é um nome bonitinho para fome.
Não é na Etiópia, não, é no Brasil. E não é na periferia de Belém, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em BH, não sei como é que vocês convivem com isso, né? Eu convivo muito mal com isso. Né? Como é que a gente resgata tudo isso daí? Né? Se vocês já passaram dos 5, você vai para a média de cima. A média de cima é 85 anos. Olha, imagina o seguinte, meus pais, uma geração só atrás, meus pais falavam que iam se aposentar com 55. Por que se aposentava com 55? Porque vivia até 65, deixa eu aproveitar 10 anos esse negócio que eu paguei. Só que agora não, vai viver até 85. Então é o seguinte, você vai se aposentar com 55? Tá bom, se te permitir, tiver dinheiro, por que não? Ótimo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai se aposentar com 55. Se você ficar na média, porque isso é média, sabe o que quer dizer média? Que metade de nós aqui, eu incluído nessa média, vão ver mais de 100. É média 85. Né? Antes do Viagra não tinha a menor graça. Agora com o Viagra o jogo continua, a gente vai em firmão, né, Eugênio? Imagina viver 100 anos sem Viagra. Que droga, cara, né? Mas é assim. Então, olha só, o Eugênio não entendeu porque eu perguntei para ele, mas ele entendeu sim. Porque eu perguntei para ele. Porque o Eugênio é pai e avô. O Eric nasceu, está com quanto? 4 meses? 4 meses, o pequeno Eric, né? É isso. O Eric, diz que a primeira palavra que o Eric falou para o Eugênio, sabe qual foi? Falou assim, ô vovô, cadê o papai? Né? E ele ficou meio chateado. Não fique chateado, cara, não fique chateado, é assim mesmo, Eugênio. Isso é inveja, cara, eu queria também ter um. Sério mesmo, mas é inveja. Mas olha só, gente. Então, o que acontece? Você vai viver, vai morrer com 55, quer dizer, vai aposentar com 55, vai morrer com 85, vai ficar 30 anos em casa com a tua mulher. Para ser justo com as meninas. Vai ficar 30 anos em casa com mala do teu marido? Homem envelhece, limpa a boca na camisa, suja tudo a cueca, é um horror. Você vai ficar 30 anos em casa com esse cara? Claro que não. Claro que não. Então, o que acontece? A gente vai continuar na atividade. E não tem jeito. Onde a gente socializa hoje mais? Onde estão os nossos amigos? Onde estão os nossos referenciais? Para a grande maioria das pessoas, no trabalho. É no trabalho. Então, olha só como mudou totalmente a perspectiva. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter necessidade de se reinventar várias vezes. Aliás, meu primeiro livro, 2001, Reinventando Você, 2001, esse livro. Aliás, alguém veio e me mostrou uma foto, não está aí o Luiz, né? Uma foto que nós lançamos o livro em Campinas, que emocionado, mas ele saiu. Ele estava aí e mostrou a foto. Mas olha, gente, então o que acontece? Hoje em dia, o jovem tem que tomar aquela decisão e depois, ao longo da vida, ele vai ter que sofrer uma metamorfose nessa decisão. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com essa decisão importante para entrar em estratégia e para finalizar com a inovação. Olha que interessante. Vou contar a história de casa por um único motivo, é a única que eu conheço. Eu tenho 2 filhos, né? Tiago e o Júnior. Olha só, o Tiago, olha que serzinho abençoado, o Tiago. Todo filho é abençoado, na verdade, né? Mas eu acho que o Tiago é mais abençoado. O Tiago, com 16 para 17 anos, sabia exatamente o que ia fazer. Ele falava assim para a gente, vou fazer engenharia mecatrônica na Unicamp. Eu até hoje não sei o que é essa tal de mecatrônica, mas é o que ele dizia que ia fazer. Uns 6, 7 meses antes do vestibular, meu pai adoeceu, estava hospitalizado, ele foi comigo visitar meu pai no hospital, chegamos lá, recebemos a péssima notícia que meu pai tinha descido para a UTI, eu entro na UTI, vejo meu pai lá na UTI, saio de lá mal, começo a chorar, ele viu aquilo, quis visitar o avô, as UTIs não eram tão liberadas como hoje, que você entra e sai várias vezes, ele infernizou a vida do médico, o médico deixou ele entrar, ele entrou, saiu, teve a mesma sensação que eu, se pôs a chorar, ele vira nesse dia à noite, ele vira para a gente no jantar e fala, está decidido, vou fazer medicina. Ué, e a engenharia mecatrônica da Unicamp? Vou fazer medicina na Unicamp. Eu falei, por que você mudou de ideia? Porque eu entrei hoje na UTI e me senti em casa. E eu falei, eu também arrepio, eu falei, o que eu fiz de errado? Virei para a mãe e falei, olha, ele está sob efeito emocional, ele entrou, viu o avô sedado, entubado e tudo mais, vai passar. Vou encurtar a história, não passou. Foi para o vestibular da Unicamp Medicina, só tentou Unicamp Medicina, um dos mais difíceis do país, 2 provas dissertativas, ele não fez cursinho, passou. Fez 6 anos de medicina na Unicamp, foi para o segundo vestibular, que é mais difícil que o primeiro, que é a residência médica. Haviam 2 vagas, ele pegou uma para ele. Agora ele passou 7 anos no Albert Einstein, no corpo clínico do Albert Einstein, e há 2 meses agora o Paulo Chap convidou, ele foi para o Sírio-Libanês, ele trabalha com radiointervenção lá e também cuida de toda a inovação tecnológica no Sírio e a coordenação de inovação médica no HC da USP. Cabeção, né?
Mas não puxou o pai, não, cara. Não puxou o pai. Ou então, sei lá, não sei quem é o pai, pode ser também, né? É outra alternativa, vai saber como é que é. Né? A mãe não está nem aí agora para poder dizer, né, que eu sou viúvo, a mãe nem está aí mais para poder dizer como é que foi essa história. Mas tudo bem, esse é o Tiago. Olha o Júnior, meu filho mais novo. Meu filho mais novo. No dia que ele foi preencher o formulário da FUVEST, né, ele vira para mim e fala assim, pai, o que eu ponho aqui, hein? Ele não tinha a menor ideia. Mas assim, não é que tipo de engenharia, se era administração, se era engenharia, se era medicina, se era veterinário, não tem a menor ideia. Bom, ele acabou fazendo administração, fez PUC, se envolveu com essa coisa do digital, fez lá junto com o Romeu Bussarello todo aquele case da Tecnisa na área digital, se encantou com isso, foi lá para o Silicon Valley, fez o MBA em Berkeley, ele voltou e hoje ele trabalha nessa área. Bom, por que eu estou contando essa história? Para dizer como meus filhos são bons? Não, eles são mesmo, né? Mas não é por isso, não. Olha só, primeira variável, eles tinham que tomar uma decisão e tomaram. Segunda variável, que a gente vê aí. Até aqui os dois tiveram sucesso, que a gente chama de sucesso profissional, né? Até aqui os dois tiveram êxito profissional. Que lição que a gente tira daí? Dois jovens criados na mesma casa, filhos dos mesmos pais, eu acho, pelo menos, né? Eles tiveram, eu garanto para você, da pré-escola até o 3º grau, as mesmas escolas, talvez os mesmos professores, os mesmos amigos, tiraram as mesmas férias, e na hora de tomar uma decisão importante, como o que eu quero ser quando eu crescer, tomam essa decisão de maneira completamente diferente. E mesmo tendo tomado decisão completamente diferente, até aqui os dois tiveram sucesso. O que isso te diz, gente? O que isso te diz? Que não existe a receita de bolo. Se vocês vieram ao Expo Management, vieram aqui no stand da Vagas, o Júlio vai apresentar uma receita de bolo, esquece. No mundo dos negócios, né, que é contingencial, depende de um monte de variáveis que você não controle, como na vida, não existe a receita de bolo. O que existe é o que você consegue fazer com isso, que é você, quando errar, tentar de novo para acertar, não aceitar o erro como definitivo. O que existe, eu detesto, estou em 5 conselhos de administração. Né? Nossa MC falou da Camil, mas estou na Camil, estou na Par Corretora, estou na Aramis, estou na CI. Né? Nesses conselhos todos, o que eu mais detesto é quando vem alguém da diretoria e fala assim, mas nós sempre fizemos assim. Nós já tentamos lá atrás e não deu certo. O que eu quero dizer para vocês, gente, que na velocidade que tudo muda, o que acontece? Um monte de coisa que não dava certo lá atrás pode dar certo hoje, porque o mercado mudou, a tecnologia mudou, as pessoas mudaram. Muita coisa que você vinha fazendo que estava dando certo, de uma hora para outra, para de dar certo. Se você não sabe como é que você tomou a decisão, se você não gerir a empresa de uma maneira que você sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, você vai se perder no meio do caminho. E crise acelera tudo isso. Tem 2 coisas que crise acelera, os que quebram e os que se fortalecem. Dificilmente alguém fica igual. E você tem que optar qual é o caminho que você quer. Você vai crescer na crise ou vai se entregar para a crise? Você vai pegar a crise para você ou vai deixar a crise para os outros, que é o que está na capa da revista HSM Management deste mês, né? Resolvi deixar as crises para outros. Foi um coach meu que disse essa frase para jornalista, que é o Sandro Escodo, lá da GSA, lá em Goiânia, da onde eu sou conselheiro também. Né? Resolvemos deixar a crise para os outros. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Olha a importância que tem as tomadas de decisões. Deixa eu colocar mais algumas aqui no tempo que eu tenho, que não vai dar tempo de passar o que eu trouxe para vocês. Olha só, nas nossas profissões, a gente decide hoje o que a gente vai ser amanhã, ou não é assim? Pelo menos no primeiro momento. Eu acho, Eugênio, quando Aristóteles se referiu a corpo são e mente sã, sabe o que ele queria nos dizer? Que você decide hoje em que corpo quer viver amanhã. Não é? No meu aqui está 23, por que o teu está 15? É mesmo? Aqui está 23. Bom, tudo bem. Você decide hoje que corpo vai querer viver amanhã. Não dá para você decidir que saúde você quer ter aos 70 anos. Olha que decisão mais banal. Vou cortar a gordura, vou cortar um pouco essa farinha, esse açúcar, vou fazer minha ginásticazinha 2, 3, 4 vezes por semana, vou passear no parque, vou contemplar, vou meditar, vou cuidar do meu espírito, da minha religiosidade e tal. Olha que importante você tomar essa decisão aos 20, aos 30 ou aos 40 anos. Não parece que não é nada, mas é aí que você constrói. É exatamente. O Clayton Christensen, que falou ontem aqui, ele não revelou isso,
Mas o Clayton Christensen, ele é o papa da inovação. Ele tem um livro que ele escreveu no nível pessoal, chamado Como Avaliar a Sua Vida, que ele diz ali coisas muito importantes. Por exemplo, ele diz que a família que você quiser ter na terceira geração, ou quando você chegar lá, na terceira idade, é aquela que você construiu hoje. Os amigos que você quer ter lá na frente, você tem que construir hoje. A sombra que você quer amanhã, você tem que plantar a árvore hoje. Porque a sombra que você está usufruindo hoje é porque alguém plantou essa árvore há 20, 30 anos atrás. Então, olha as decisões, como elas não são tão bobas assim, como elas não são revestidas de pouca importância. O que você vai fazer pelo teu corpo, pela tua saúde, pela tua paz de espírito? A gente vem aqui aprender o quê? Técnicas de gestão. Você não gera em você. Se você não gera em você, vai gerir o quê? A minha companhia, nem, quase que escapa. Nem louco, eu vou dar minha companhia para você gerir. Eu, nos conselhos, quando a gente vai ter um candidato a um novo presidente, a um novo diretor, eu começo sempre por aí. Começo sempre por aí. Como é que é a tua vida? Como é que é a tua vida familiar? Como é que você cuida de você? E olha, gente, deixa eu falar, sou super imperfeito nisso. Quando a minha esposa faleceu, o Eugênio está aqui, ele sabe disso, uns 4, 5 meses depois eu entrei em depressão, nunca pensei em tomar remedinho, graças ao nosso querido Isamitiba, que Deus o tem em bom lugar. Ele virou para mim e falou: Julinho, fica tranquilo que você não tem a menor chance de ficar viciado. Tudo bem, Ibrahim? Esse é o meu amigo mais pequenininho que eu tenho, olha lá, ó. Olha o tamanho dele. Eu sou segurança. Aí, Ibrahim, ó, tem um lugarzinho aqui se você quiser sentar, tá? Então, onde eu estava? O Isamitiba, obrigado, minha MC preferida. Então, o querido Isami, o samurai Isami, falou assim: Julinho, fica tranquilo, você está pensando que você vai viciar? Não vai, porque eu tinha preconceito dos remedinhos. Aí peguei lá os remedinhos e comecei a me sair bem. Mas o que aconteceu? Chegou uma época, eu estava acabado, gordo, olhar triste e tal. E aí num outro contexto, eu usei essa frase aqui, tinha essa frase num slide, e aí eu fiz uma palestra lá no HSBC Arena, lá na Arena HSBC. 10 mil pessoas, assinei 2 mil livros, que com a mão, tudo. E eu fui ao banheiro, lavei o rosto e vi que eu estava acabado. Falei, também, uma palestra, 10 mil pessoas, sei lá quantos mil livros você assinou. Claro que você está cansado. Eu olhei e falei, não. Eu olhei para o espelho e falei assim: você tem que tomar decisão agora. Agora. Ou você nunca mais usa esse slide, ou você vai cuidar de você. O Eugênio sabe, lembra direitinho como é que eu estava, né? Em 2 meses e meio eu perdi 15 quilos. 2 meses e meio perdi. Voltei 3, estou com 12 quilos a menos em agosto fez 2 anos. Você não podia usar isso, porque isso é outra coisa que a gente faz errado no dia a dia. A gente fala uma coisa e faz outra. Walk the talk. O João Cordeiro acabou de falar isso aqui, né? Acabou de falar, não adianta accountability, desculpability. O diabo a 4, você prega uma coisa e faz outra. O teu funcionário não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Principalmente se você for um líder, você está em cima. Você tem que sinalizar o bem. Perdão. Não adianta. Senão não adianta. Abre para mim, por favor. Você se importa? Obrigado, viu? Senão você não vai conseguir. E olha, e finalmente, você decide hoje que o seu negócio será amanhã. Olha só, hoje, amanhã, qual é a variável aqui? Melhor, a constante. Tempo, obrigado. Esse é o segundo, eu falei, primeiro aliado da decisão é você saber que você não vai ter todo o resultado na hora, certo? Segundo, o maior aliado da boa decisão é o tempo. Porque você quer ver uma coisa? Me ajudem aqui vocês, bem simples. O que é definição? Por definição, o que é uma boa decisão? Bem simples. Na hora certa? É só isso que é uma boa decisão? Isso, bem simples. Boa decisão é aquela que deu certo. Ponto, é isso ou não é? Muito bem. Todas as decisões que vocês tomam dão certo? Não. Então qual é a saída? Quando você não dá certo, o que você faz? Reavalia, volta e faz novamente. Gente, existe virtude no erro. Qual é a grande virtude do erro? O aprendizado. Quando você erra e não aprendeu nada, você perdeu 2 vezes. Agora, quando você erra, eu estou tentando fazer uma coisa, não está dando certo, a relação esforço-benefício não está funcionando, o que eu faço? Eu volto e refaço a decisão. Quando você refaz a decisão e você descobre algo que o teu concorrente ainda não descobriu, você tem um know-how a mais que ele. Quando você tem know-hows a mais que o teu concorrente, você é mais competitivo. Então, olha só, a competitividade está no individual. A competitividade está no âmbito individual. Ou você acha que o Steve Jobs, assim, vamos fazer um iPad? Vai nada. Foram consequências de tentativas,
e até que chegou lá. Pouca gente sabe que o design da Apple vem de dentro para fora. Ele só tem aquele design porque o Steve Jobs, para ficar frequentando Los Gatos e comendo as menininhas em Stanford, e ele não conseguia fazer o curso em Stanford, ele conseguiu se matricular num curso de caligrafia de Stanford. Caligrafia. Quando ele foi concorrer com o PC da Microsoft, o que ele fez? O que a Microsoft fez na hora de imprimir? A máquina de escrever tinha uma fonte. Ele colocou uma fonte. Como ele tinha feito um curso de caligrafia, o que ele fez? Por que uma fonte só? Ele colocou 23, colocou negrito, colocou sublinhado, colocou sombreado, colocou fontes coloridas, e aquilo deu na tela uma sensação completamente diferente. E o design, então, nasce de dentro para fora. Por quê? Foi lá no curso de caligrafia. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu fiz já essa pesquisa e já falei na minha coluna CBN. Raras empresas deram certo com objeto começado. Raros negócios deram certo do jeito que eles foram concebidos. Na curva de aprendizagem, você vai corrigindo, entendendo o mercado, corrigindo, entendendo o mercado, corrigindo. E isso é inovação, é mudar o que já está feito. É alterar o que já está feito. E que não está necessariamente só em produto. A inovação pode estar nos teus processos ou na falta deles, a tua inovação pode estar no RH, a tua inovação pode estar no marketing, pode estar na embalagem, a tua inovação pode, e com certeza, estar nas pessoas, pode estar na contabilidade, pode estar em sistemas. Olha quanto paradigma tem que quebrar. E como é que você quebra isso? Quando você admite o erro. Mas sabe por que você admite o erro? Porque na nossa companhia, ninguém deixa de consertar o erro. Então, olha só, aqui a gente poderia chamar isso aqui de plano de carreira, né? Eu não gosto desse termo. Não sei se a Vargas gosta, mas eu não gosto desse termo. Eu gosto de estratégia de carreira, que acho que plano é para fazer o que todo mundo faz. Estratégia é para ser diferente. Aqui a gente poderia chamar o quê? De hábitos saudáveis? Isso aqui é o que a gente chama de estratégia. Pronto, definimos estratégia. O que é estratégia? Lá na minha coluna de CBN, Gestão Descomplicada, eu tenho que descomplicar os termos. Lá eu diria que estratégia é o como. E eu vou começar outra palestra lá daqui, tá? Para as duas não ficarem iguais. Estratégia é o como. Quer dizer, quando você não sabe como, você não tem estratégia. Toda boa gestão nasce da meta. A meta é como eu materializo meus sonhos no trabalho. Né? O que eu quero ser quando eu crescer? Né? Quais são minhas metas para 2016? A hora que você define isso, qual é a segunda pergunta? Como é que eu chego lá? Como é que eu entrego essas metas? Isso é estratégia. Então, estratégia é o caminho para chegar onde eu quero. Portanto, decisões é a chave. Nós estamos vivendo um novo tempo. Novo tempo, a gente precisa de novos caminhos, nós precisamos de novos comos, nós precisamos de novas estratégias. A crise não vai ficar aí para sempre. O que mais me assusta na crise, você não vai acreditar, Mário. Sabe o que mais me assusta na crise? Que essa juniorização nas empresas, onde você tem muitos jovens de 25 a 35 anos, eles não passaram, esses caras estão há 12, 15 anos só colhendo. A nossa geração, infelizmente, né? Bom, eu passei por 21 moedas. 21 moedas. Então, crise, ora crise. Esse pessoal não passou por crise. Então, a gente vai ter que resgatar o cabelinho grisalho lá para dizer, ó, isso aqui passa e como é que a gente se reinventa na crise, como é que a gente vai se inovar na crise. E aí a pergunta que eu sempre faço por onde eu passo é, por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Essa é a questão. Todo mundo, se pega agora, outubro, novembro, dezembro, todo mundo planejando o ano seguinte. Quem planeja? Tem gente que não planeja. Planejamento, na verdade, eles fazem um budget, que é o orçamento. Orçamento não é a estratégia da companhia. É uma peça importante, mas não é estratégia de companhia. Como eles fazem isso? Eles olham para o ano anterior e programam o ano seguinte. Gente, coisa mais estúpida, isso é planejamento de retrovisor. Né? O cara olha para o retrovisor. O passado é importante para potencializar o que está dando certo e tirar o que não está dando certo. Eliminar os erros, só. Mas o que eu tenho que fazer é planejamento de para-brisa. Olha o tamanho do para-brisa, olha o tamanho do retrovisor. Eu tenho que olhar para frente e falar, o que é 2016? E o que eu vou buscar? O que eu vou tirar do meu concorrente em 2016? E aí sim você faz um planejamento baseado no próximo ano, não no ano anterior. Porque quando você planeja um ano anterior medíocre, você vai colher outro ano medíocre. E o contrário é verdadeiro. Porque se você planejar sobre o ano e for excepcionalmente bom, por variáveis que não vão se repetir, você vai colher frustração. Ou não é assim? Então, gente, eu peguei lá do Paul Schumacher 3 fatores que impactam
né, o resultado. Olha só o que ele fala. Se você não fizer, nada vai acontecer. Não parece bobinho? Imagina, Gás, você me traz o Paul Schumacher. Que ridículo, meu. O cara vai falar isso? Mas não é bobinho, não. Porque ele diz o seguinte, olha lá o meu amigo José Salib Neto. Entra aí, Salib, vem me ajudar a fazer a palestra aqui, ó. Olha lá, aquele é o fundador aquele é o fundador da HSM. Olha lá, olha lá. Pode aplaudir o Salib. Aê, Salib. Você merece. Você merece. Então, o que acontece? Mas o que ele diz? Que antes de fazer, eu deveria fazer o quê? O que você deveria fazer antes de fazer? Tomar decisão ou planejar, que ele chama de decidir. Todo o planejamento é aqui dentro. Tá, parece bobinho isso, eu vou aprofundar, vou colocar Jim Collins em cima do Paul Schumacher. O que o Jim Collins nos fala no Build to Last? Olha, putz, mas aí eu vou estourar o tempo pra caramba, Mário. Pode ir? Mário, me dá um sinal aí, que senão eu corto. Porque eu não cheguei em inovação, que é o tema da palestra. Ah, bom, então tá bom. Ok, o chefe falou. Ô, Moreninha, o chefe falou que é ok. Ó, tá? Não, aqui a empresa horizontal não tem chefe. E agora? Como é que faz? Empresa sem chefe, ela diz não, você diz sim. Mas é pior do que isso. Não tem meta? Você está destruindo a minha palestra. Por que você me trouxe aqui? Hã? Não tem budget, não tem meta e não tem chefe. Nunca cresceu menos que 19% ao ano em 16 anos. Então faz o seguinte, cara, vem fazer a palestra aqui, porque eu quero ouvir essa palestra. Não. Eu não é, Ibrahim. Eu tenho que ouvir essa palestra. Então, olha só, gente. O que o Jim Collins faz? Ele faz uma pesquisa que é simples, mas muito poderosa. Ele pega as 500 maiores empresas do mundo, da lista da Fortune, as maiores em vendas, e vê entre as maiores quem são as melhores. O último relatório dele, ele viu que tinham 36 das 500 maiores que eram melhores que as outras 464. Entenderam? Pegaram 36, tiveram um desempenho maior que as outras 464. Muito bem, vai investigar o que esses caras fizeram diferente, que é aí que está o pulo do gato. E o que ele descobre? Olha que interessante, que as empresas que mais cresceram são aquelas cujos seus gestores, ou seja, nós aqui, investimos 5% do tempo decidindo o que fazer e 95% fazendo o que decidimos fazer. Onde está o pulo do gato? Levanta a mão para saber. Fazer não, fazer sim, fala. Não, você não vale que você sabe a resposta. Não vale, não vale. Eu fiz uma palestra bem lá em Sobral, você sabe a resposta. Não vale. Depois eu deixo você falar, se ninguém falar, vai. Onde está o pulo do gato? Olha só, está na minha fala. Está na minha fala. As empresas que mais cresceram são aquelas cujos seus líderes, a sua liderança, investe 5% do tempo decidindo o que fazer e 95% fazendo o que decidiram fazer. Só ela, por enquanto. Ninguém? Ninguém? Fala, Marco. Fala. Não lembrou? Exatamente. Olha como parece bobinho isso. Fazer o que você decidiu fazer. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Eu passo por isso. Faço retiro estratégico, a empresa estou no conselho. Passamos lá quinta, sexta, sábado, domingo, enche a sala de flip chart, decide um monte de coisa. Chega na segunda, domingo, vai todo mundo embora para casa, almoçar com a família, tudo certo. Chega na segunda-feira, o que você faz? O que você vinha fazendo. Gente, pode escrever aí. A única coisa que sustenta a mudança são os processos. Gente não sustenta a mudança. Gente tende a fazer o que vinha fazendo. É humano. Se você não reescrever os processos, vai continuar tudo igualzinho. E aqui, qual é a diferença aqui? Que aqui o cara decide fazer e faz o que decidiu fazer. E isso dá velocidade. Tanto que as empresas que investem muito tempo decidindo, 10, 15% do tempo não dá tempo de fazer, ele chama de slow companies. E olha que interessante, as empresas cujos seus profissionais investem 100% do tempo fazendo, quebram. Tem lógica? Tem ou não? Claro que tem. Claro que tem, não planejou nada. Na empresa, pior do que não fazer é fazer o que não é para ser feito. Sabe o incompetente motivado? Você motiva o incompetente, ele acha que dá conta, ele vai e faz. Não, o Júlio falou na palestra, eu vou fazer uma merda, você quebra. O RH às vezes me chama, se eu motivar as pessoas, aí eu vou lá, faço um assessment pequenininho e falo, não, mas peraí, você primeiro precisa capacitar. Não, Júlio, é só dar uma injeção, não. Você vai motivar, o cara não sabe o que fazer. A regra é, primeiro eu capacito, depois eu motivo. E eu vou dizer uma coisa que talvez seja a experiência do Eugênio também, que está há muitos anos nessa área de educação executiva. Quando você capacita o time, ele já está motivado. Porque o que motiva as pessoas é ele saber que ele dá conta. Se ele sabe que dá conta e não faz, é índole, não sei lidar com isso. Né? E o terceiro item, o acaso, sorte, o azar, só que não pode usar. Gente, mudança é uma
escada rolante que está descendo e eu quero subir. Né? Você é a escada rolante, né? Você é a empresa, a escada rolante é o mercado. Qual a única maneira que eu tenho de subir uma escada rolante que está descendo? Esforço? Mais que isso, mais simples que isso. Ser mais rápido que ela, obrigado. Se você for na velocidade do mercado, você fica na velocidade do mercado, não é? Se você for mais rápido que ela, você acaba subindo, né? E aí o que muda? Por que tem gente que se acovarda na crise e tem gente que se estimula na crise? Porque as mudanças e o novo é o olhar. Como eu vendi palestra multinacional falando de mudança de cultura, né? Oh, bullshitismo, né? Certo? Não tem mudança de cultura, o que tem é a cultura da mudança, a cultura do novo. No novo tem um monte de oportunidades. O que você vai fazer com o novo? E não tem essa de terceiro e quinto mundo, não. Ah, estou no Brasil. Às vezes eu ia lá pelo Nordeste, lá fazer palestra. Ah, mas você está em São Paulo, está nada. O Google podia ter nascido em Sobral. O Facebook podia ter nascido em Caicó. O mercado não tem mais fronteiras. O capital não tem mais barreiras, circula. O que nós precisamos é de ideias, de coisas diferentes, coisas novas. Olha o mundo de startups aí, não só no mundo digital, que a gente agora está com mania de achar que startup é só no mundo digital, tem muita gente fazendo no mundo analógico, muita coisa diferente, e isso é a inovação. E você pensa que é só lá? Eu estava outro dia nos Estados Unidos fazendo um roadshow, e precisava fazer cartões de visita. Entrei numa gráfica, gente, tá? Sem cartões de visita. Imagina fazer um roadshow, 10 reuniões por dia, 5 caras do outro lado da mesa, 50 caras. 10 dias, 500 cartões. Eu não tinha levado cartões. Falei, não vou pagar esse mico. Fui numa gráfica rápida, estava escrito lá assim, ó, qualidade, rapidez, preço baixo. Falei, here's the place, estou no lugar certo. Mas não é que tinha uma plaquinha mais para baixo? Escolha 2. Cabeça de engenheiro, né? Só lida com 2 variáveis. Tudo bem, Plínio? Mas é verdade, porque isso é uma coisa, a gente foi eu fui educado assim. Você quer qualidade e rapidez? Custa caro. Você quer qualidade e preço baixo? Vou fazer quando der. Você quer rápido e barato? Vai sair uma merda. Só que, na verdade, o que o cliente quer? Os 3. Por que a gente tem dificuldade de entender cliente? Cliente é você o contrário. Quando você não está comprando, você está vendendo. Então, por que quando você está comprando, você quer tudo, quando você está vendendo, você não quer dar nada? Não vai funcionar essa equação. Opa! Gestão Descomplicada. De segunda a sexta, às 5h25, Carlos Júlio descomplica os caminhos da gestão e dos negócios, no Jornal da CBN, segunda edição. Vocês acham que se assistir minha palestra de graça? Esse é o meu merchan. 17h25, estamos lá. Se você estiver trabalhando, hoje, por exemplo, você vai estar aqui, não tem problema, cbn.com.br, comentarista Carlos Júlio, a gente deixa as últimas 5 colunas lá, tá? São 5 minutinhos por dia, com reflexões que nem essas que eu estou fazendo aqui na palestra para vocês, tá? Então vamos responder isso aqui para encerrar, porque eu já estou atrasado, certo? A tua chefa falou que eu estou atrasado, Mário. Tá. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? E ainda mais nesse mundo de mudanças cada vez mais acelerada. Bom, já falei, temos que quebrar isso aqui, ó. O que a gente vem fazendo? Eu pego uma ideia antiga que foi o ano passado. E aí o que eu faço? Planejo em cima de ideia antiga. Ideia antiga vai me dar estratégia antiga. Estratégia antiga, eu vou desenhar processos antigos. E processo antigo vai dar resultado antigo. Gente, a tese é, não pode esperar nada diferente, você faz tudo sempre igual. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Quebrar esse ciclo vicioso, ou melhor, torná-lo num ciclo virtuoso. Ora, se eu disse para vocês aqui na minha primeira fala, que toda boa gestão começa na... Está todo mundo reprovado aqui. Na meta, obrigado. Se você não tem meta, não precisa ter gestão. Se você não sabe o que você precisa entregar, não precisa trabalhar. Você não acha? Não, é diferente. Você imagina, eu estou há 35 anos em sala de aula falando para o aluno que se não tiver meta, não tem gestão. Aí vem a inspiradora Dilma Rousseff e diz que a gente não tem meta, mas quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Filha Dilma estragou tudo que eu vim falando há 35 anos. Impossível um negócio desse, não é verdade? Isso aí, eu acho que ela está querendo falar, sabe o que ela está querendo falar, Ibrahim? Acho que vocês não... Ela está querendo falar de boteco, porque no boteco vale. Deixa a meta, quanta cerveja? Deixa em aberto. E quando a gente achar que está bom, o que a gente faz? Dobra. Meu Deus do céu, olha, por que tinha que me lembrar esse negócio?
Bom, toda boa gestão, acreditem, começa na meta. Então, se eu quero meta nova, resultado novo vai me estimular a pensar em ideias novas. Não dá para fazer como eu vinha fazendo. Agora, quando eu tenho as ideias novas, eu vou ter que ter comos novos, caminhos novos, que são estratégias novas. Aí lembra que eu falei? Se você não redesenhar os processos, não vai mudar. Então eu pego, desenho processos novos. O que eu chamo de processo pode ser as rotinas. Gente, o dinheiro está na rotina. O que dá dinheiro? Você comprar bem, produzir bem, vender bem, receber, atende bem o cliente, o que ele faz, ele compra de novo. Aí você compra a matéria-prima, produz, vende. O dinheiro está na rotina. Se vocês tiverem que voltar amanhã para o seu trabalho e falar uma coisa só para o seu colaborador, diga para ele, vamos fazer cada vez melhor o que a gente já faz bem. Vocês vão ver como vai mudar o resultado. Porque ninguém está fazendo bem. Nós estamos numa crise de qualidade, que nós vamos levar 100 anos para curar. Você leva o teu carro para lavar. Uma hora o cara esquece de passar o pretinho no pneu, outra hora ele não aspirou o porta-mala, você vai no restaurante, a comida é boa, o serviço é ruim, o serviço é bom, a sopa está fria. Gente, a gente não consegue fazer nada direitinho. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não tenho só crença, eu estou obtendo resultados nas empresas. Uma é a GSA, que eu acabei de falar. Essa matéria está na HSM Management. Nós resolvemos o negócio da crise em fevereiro, pegamos conselheiro, passamos 2 dias fora, voltamos com a diretoria e falou, nós vamos fazer uma coisa só, o básico bem feito. O básico bem feito. E definimos o que era esse básico bem feito. Julho, agosto, setembro, a companhia teve os 3 melhores meses desde dezembro de 2011. Em plena crise, setor alimentício. Plena crise. Sabe fazendo o quê? O básico bem feito. O básico. O que encanta as pessoas na HSM? Eu lembro quando a gente fez a apostila de canhoto. Né? Por que fizer a apostila de canhoto? Porque a gente via que o canhoto, ele ficava escrevendo com a mão em cima do slide. Aí ele ficava toda hora assim, ó. Pô, inverte a página. Quando invertemos, quem são os canhotos? Vai perguntar na inscrição, será que não é indelicado? Tá bom, vamos fazer 15% a mais de apostilas de canhoto. Aí eu fui para o palco e falei, ó, nós temos apostilas, material também para canhotos, quem quiser trocar sua apostila, fica com a mão levantada que as recepcionistas trocam. Eles ficavam com a mão levantada e trocavam. Sabe o que acontecia? Os 85% de destro ficavam, que cacete é uma apostila de canhoto? Ficavam curiosos para saber. Aí, quando eles iam ver o que eles falavam, não é possível que estão preocupados com isso. E o canhoto falou, nunca antes nesse país se preocuparam que eu não era um destro. Né? E a gente chamava isso aqui na HSM de gestão dos detalhes. O Michael Porter tem que entregar a fala dele no palco, mas o café não pode estar frio. E se servir pãozinho de queijo, ele tem que estar... Percebe? Isso é a gestão dos detalhes. Põe qualidade, exige qualidade, o básico bem feito. Vocês vão perceber que o negócio de vocês vai deslanchar. E aí sim vem o envolvimento, vem o orgulho das pessoas pelo negócio. Se não tiver orgulho, não adianta. Olha só, outro dia eu estou lá na TAM, né? Hashtag eu odeio a TAM, né? Olha só, não, hashtag eu odeio a TAM. Imagina, eu que fui parceiro do Rolim Amaro, tinha paixão por aquele homem, né? 6 horas, quando eu pegava o voo para Ribeirão Preto, ele estava lá e ficava tomando café, até o piloto falar, tem que subir, né? Você imagina, eu estou no avião, olha só, gente, essa história é verdade, contei no ar. Estou lá no coisa, de repente, eu fui ao banco, uma pessoa, devia ser uma argentina, falou, não, por favor. Aí, eu disse, não, minhas pernas. Aí eu olhei, realmente está muito apertado, ela vira para a comissária e fala, mas é muito apertado, olha só, minhas pernas, tal. A comissária vira e fala assim para ela, isso porque a senhora está na TAM. Aí eu peguei, não aguentei, falei, desculpa, você está enganada. Porque a Azul e a Gol é categoria A da ANAC, 79 centímetros. A TAM é categoria D da ANAC. São 63 centímetros. E esses 15 centímetros é o que precisa para as pernas dela. Sabe o que ela me respondeu? Então o senhor tem opção. Ela tem algum envolvimento com a TAM? Ela quer que a empresa dela quebre. Ela quer. E aí vai falar do quê? Vai falar mais do quê? Falta qualidade, gente. Então, tá aí. E processo novo vai dar resultado novo. E aqui está a inovação. O que é inovação? É eu quebrar essa corrente. Vou encerrar mesmo que eu preciso encerrar. Gente, já disse, a inovação não está necessariamente no produto.
que é inovação? É você ter a consciência que a lâmpada não é a evolução da vela. O fabricante da vela que quis melhorar a vela, ele melhorou a vela. Ele fez vela pequena, vela grande, vela colorida, fez vela para rezar, vela de aniversário, vela para voodoo. Mas o fabricante de vela que ficou melhorando a vela, até hoje ele fabrica vela. Mas olha só, gente, e o que eu estou contando para vocês é verdade histórica. Alguém olhou para a vela e falou, um filamento incandescente, calor que gera luz. Como é que eu faço para gerar mais luz com o mesmo calor? Sabe que se eu trocar esse filamento? E ele testou outras fibras, né? Testou algodão, sisal, juta. Sabe que se eu colocar um filamento metálico? Gente, ele fez o primeiro experimento, 10º, 100º, só no seu experimento de número 1246, ele botou isso no vácuo, por quê? Porque quando ele aumentava a tensão no filamento, esquentava e gerava luz, mas aí pegava fogo. Como é que eu faço para não pegar fogo? Só se não tiver oxigênio. Aí ele colocou aquele bulbo a vácuo. Quando ele coloca aquilo no vácuo, Mário, no seu experimento número 1246, uma luz artificial resplande ao olho humano pela primeira vez com a mesma intensidade da outrora só conhecida luz natural do sol. E se fez a lâmpada. E você acha que não tem corintiano que falou assim, 1246 tentativas para acertar uma? E a gente estaria nas trevas, né? Mas sempre tem um santista que diz assim, 1245 ensaios para uma grande apresentação, né? E ele não inventou só a lâmpada, não. Inventou a lâmpada, a locomotiva elétrica, a bateria elétrica, inventou o laboratório de inventar. Olha que coisa doida. O que é moderno hoje? O que se prega como moderno? Que a gente precisa da diversidade para gerar sinergia. O que é sinergia? É quando 2 mais 2 não dá 4, é quando 2 mais 2 dá 40, 4 mil, 4 milhões. Eu preciso de cabeças diferentes, culturas diferentes, para gerar a tal da sinergia. E ele apostou na sinergia há mais de 100 anos. Ele inventou o laboratório de inventar produtos. Ele colocou debaixo do mesmo teto o cara de eletrônica, o cara de ótica, o cara de mecânica, senão não daria uma máquina fotocopiadora. Há 100 anos. Ele inventou a lâmpada, ele inventou a locomotiva, inventou o laboratório de inventar. Até hoje é o maior número de patentes em nome de uma pessoa física, com todos os coreanos por aí. Com esses produtos ele criou que até hoje é a maior empresa em ativos do mundo, a General Electric. E o seu nome? Thomas Edison. E por que o Thomas Edison chegou nisso? Porque ele pensou diferente, mas ele não ficou no pensar. Ele agiu diferente. E aí ele teve resultados diferentes. Está aí a lâmpada. É isso que eu chamo de reinvenção. Reinvenção é a inovação de todo dia, que está no teu sorriso, que está, como disse João Cordeiro, você dá bom dia para o teu funcionário, mas dá bom dia também para o porteiro. O meu residencial tem 62 seguranças, o meu residencial. Eu ouso dizer que eu não só conheço todos, como eu sei o time de futebol dos 62, e eu não passo naquela portaria sem tirar um sarro de todo corintiano, todo palmeirense, todo Bambi que está no meu residencial. Aliás, você sabe quando eu sei que um carro é velho, Eugênio? Carro velho, velho, velho. Quando tem um adesivo no vidro Palmeiras campeão, não é? Não é? Aí, vamos dizer como faz tempo. Bom, brincadeirinhas à parte, gente. Brincadeirinhas à parte. Então é isso, ó. Isso que eu chamo de mudança, é isso que eu chamo de reinvenção. Olha aqui, fez o mais pesado que o ar voar, sem catapulta. Que até hoje os americanos falam que foram os irmãos Wright. E falava, como que pode? Precisa de 1000 metros para fazer o negócio voar. Não tem nenhum aviãozinho nos Estados Unidos voando com catapulta. Olha aqui o Niemeyer, que introduziu o feminino na arquitetura. As curvas da arquitetura. Olha aqui o Einstein, descobre que a física newtoniana é do conforto. Quero saber quando eu entro na matéria, na quântica. Tem hoje, para a gente entender certos comportamentos até empresariais, estamos indo na física quântica, a gente não entende. Teoria da complexidade, fractal. Olha quanta coisa ainda pela frente. Olha aqui o Bill Gates, né? Imagina, ele vacina sozinho mais do que todos os países do mundo juntos. Não é o computador. Sabe qual é o sonho do Bill Gates? Erradicar a malária da África. Olha o Madiba aqui.
Eu fiz uma formação, juro que eu estou encerrando, eu fiz uma formação na África do Sul, e aí eu fui jantar com uma jornalista, e ela me contou uma história, Eugênio, até hoje eu me emociono, agora você vai arrepiar também. Porque ela falou assim para mim, olha, que ela, uns 2 meses antes dele morrer, ela tinha ido à Pretória entrevistá-lo, a gente estava em Cape Town, ela é de Cape Town. E ela me contando que ela foi na casa dele em Pretória, acabou a entrevista, ela pegou e, tentando dar uma levantada na moral dele, ele ia e voltava para o hospital muitas vezes, né? Diz que ele pegou e falou assim para ela, ela falou assim para ele, puxa, Madiba, que bom te ver bem. Ele sacou que ela estava preocupada com ele e disse, não se preocupe. Quando um homem já fez pelo seu povo e pelo seu país tudo o que ele podia fazer, ele está pronto para partir. Eu morri de inveja, Ibrahim. Primeiro, será que um dia eu vou estar pronto para partir? Segundo, eu olho para Brasília e falo, se tivesse um Madiba, Madiba. Está aqui o Thomas Edison, para quem não conhece, está aqui o John Lennon, né, o mensageiro da paz, né? Imagine all the world living a life in peace. Imagine o mundo todo vivendo uma vida em paz. E foram 200 mil só na Síria esse ano. Gente, estourei o tempo, bons palestrantes cumprem o horário. Eu estourei esse horário aí, peço desculpa ao Mário, a Vargas por ter estourado o horário, mas é que esse conteúdo era um pouquinho amplo e eu não ia conseguir falar só de inovação, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, sucesso e saúde para todo mundo. Obrigado. Júlio, para a gente fazer uma pergunta bem objetiva. Na sua palestra, você citou o Christensen e disse que ele escreveu um livro sobre temas pessoais, né, que orientam as nossas vidas. Porque, na realidade, todos os temas de gestão que nós aprendemos não são para ser aplicados só nas empresas que trabalhamos, são para ser aplicados nas nossas vidas. Então, há muitos autores que fazem isso. O próprio Peter Drucker falava muito sobre histórias da juventude dele, o quanto que ele aprendeu na ópera, questões da guerra e tudo. Mas eu queria me referir especificamente a um grande amigo seu, que é o Jim Collins, né? Você citou lá o Good to Great, o Great to Last, se não me engano. Mas o livro dele que eu mais gosto é o How the Mighty Fall, Como as Gigantes Caem. E ele nos conta, logo no início do livro, uma história também da vida pessoal dele, que é a seguinte, ele pratica esporte junto com a mulher dele, faz trekking de montanha. Faz exatamente aquilo que eu passei no filme. Exatamente. E um dia ele estava subindo a montanha, correndo lá no Colorado, e a mulher dele, que é mais bem condicionada que ele, porque ela tem mais tempo para treinar, ela falou assim para ele, ô Jim, você está muito devagar, hoje eu vou na frente. E ele falou, vai lá. Aí ela saiu correndo assim, e de repente ele ficou olhando para ela, uns 100 metros adiante, ela fazendo uma curva na estrada, e ele pensou com ele mesmo, puxa, que performance a minha mulher tem, que saúde ela tem. 3 meses depois ela foi diagnosticada com câncer de mama, teve que fazer cirurgia, teve que fazer quimioterapia, evidentemente ela perdeu em performance. O que ele percebeu? Que naquele momento ela tinha performance, mas ela tinha um problema de saúde que ainda não conhecia e que mais tarde iria comprometer a saúde. E ele trouxe esse ensinamento para o mundo corporativo e disse o seguinte, nós não temos que olhar só a performance da empresa, que normalmente é avaliada por números, por EBITDA e tudo mais. Temos que também olhar a saúde da empresa. E aí eu queria que vocês nos dissessem o que significa olhar a saúde da empresa. Tenho 2 horas? A pergunta que ele faz. Não, vou dizer, é que não vai ter lugar para todo mundo. Mas essa resposta eu vou dar às 5h30 lá no stand da CBN, que eles me encomendaram lá para falar sobre as 7 chaves do sucesso. Não é? Que eu possa tentar antecipar alguma coisa. Na verdade, o Jim coloca isso porque os 4 livros dele é baseado na mesma pesquisa que eu citei na palestra. Tá certo? E então, primeiro, o Built to Last, que é Feitas para Durar, já tem essa conotação, quer dizer, ele descobre que, às vezes a empresa tem a performance, por exemplo, a Fortune 500, obrigado, o meu é dela, tá bom, a Fortune 500 é a lista das 500 maiores em vendas, né? Para ele chegar em quais são as melhores entre as maiores, ele acrescenta outros 4 atributos, que aí é o que ele chama de a empresa feita para durar. É aquela que, além de cuidar do faturamento, ninguém está dizendo que você não tem que cuidar do faturamento, né? Porque casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, mas você tem que acrescentar nisso como você constrói sua marca,
Como que você desenvolve a sua liderança? E liderança, vamos tirar o mindset que liderança é o chefe. Não. Tá certo? Liderança é todo aquele que bate a meta através de uma equipe. Todo aquele que bate a sua meta através de uma equipe, ele precisa desenvolver sua liderança. Terceiro ponto, inovação. Inovação medida. Como é que ele mede inovação? Uma medida é, como que eu faço, por exemplo, uma medida que você pode ter, em 2018, 20% do meu faturamento tem que ser com produtos ou serviços que eu não vendo hoje. Aí você mede inovação. Senão você não mede inovação. Então vamos lá, construção de marca, construção de liderança, inovação, e o quarto atributo dele, na verdade, é valor de mercado. Por quê? Porque o acionista para de pôr o dinheiro ali. Tem gente que tem pudor com essa coisa aí, né? Empresa foi feita para dar lucro. A questão é que a empresa não foi feita, nos tempos modernos, só para dar lucro. Lucro é a condição essencial. Sem o lucro você não investe, você não contrata, você não remunera bem, você não dá um ambiente de trabalho legal para os seus funcionários. Então, lucro é condição básica, faz parte, eu diria, da higiene da empresa. Aí sim, ela pode ter impacto social. Né? Eu voltei agora do Marrocos e eu fui me hospedar no hotel de um dos gurus aqui da HSM, que é o Richard Branson, né? Criador da Virgin. E ele tem uns 5 ou 6 hotéis que não pertencem à Virgin, pertencem à fundação, que é o nome da mãe dele, né? Quem dirige essa fundação, que é Eva Branson. Nesses hotéis, ele tem lucro, mas os hotéis têm finalidade de impacto social. Então, o que ele faz? Ele vai lá nas montanhas de Atlas, no Marrocos, ele pegou um cashbat, que era aquelas vilas, né? Comprou, fez um hotel 6 estrelas. Vocês não têm ideia o que é o cashbat amador. Aí, quais são as condições? 2/3 de todos os ingredientes da nossa cozinha tem que ser produzido aqui. 2/3, acho que é mais, 80% dos nossos funcionários tem que ser daqui, moradores das aldeias. E aí, sabe o que ele faz? Como o impacto dos funcionários, vamos supor que ele tem 100 funcionários lá, é pequeno, se somar as aldeias lá, tem, sei lá, 300 mil pessoas, o que ele faz? Ele vai nas aldeias e desenvolve um artesanato, não o artesanato em si, uma estrutura para o cara vender o artesanato dele. Então, o que acontece? Todo dia, se você quiser, você pega o carro da pousada e vai numa aldeia diferente que tem uma habilidade, um artesanato diferente. Só quando você chega lá, tem banheiro limpo, com papel higiênico, tem alguém que fala inglês para te atender. Percebe? Então, tem um tremendo de um impacto social. Não sei se eu respondi. Acho que iniciou. Iniciei. Mas colocamos uma coisa na cabeça. Não, mas vai lá na CBN, vocês vão ver. Mas as 7, se eu me lembro o seguinte, chaves de sucesso que eu coloquei foram finanças no sentido, se você não domina os números, você não domina o negócio. Coloquei liderança no sentido, o líder é aquele que bate as metas através da equipe. Eu coloquei pessoas, né? E aí pessoas que eu estou me referindo, pessoas que entendam a missão da organização, e esteja afinado com essa missão da organização. Estou resumindo, hein? Quarto item que eu coloquei foi estratégia. Estratégia como caminho para chegar onde eu quero. Aí, portanto, o quinto item que eu coloquei foi... Então, eu vou lembrar, são 7. Quinto item... Inovação, perdão. A inovação. E o sexto item foi... Não me lembro. E o 7º, gestão do tempo. Porque a maioria das pessoas deixam de entregar porque acha que falta tempo, falta dia. E aí a dica é muito simples, Eugênio. Foco, disciplina e organização. Só isso. O que é foco? Foco é a tua capacidade de dizer não. Quem não diz não, perde o foco. Não é o não para tudo, porque o não contumaz, você não faz nada. O que é disciplina? O que é uma pessoa disciplinada? É aquela que faz o que diz que quer fazer. Só isso. Agora, onde você mata tudo isso, né? Matar no sentido de faz tudo isso acontecer. Na organização. E o que é organização? A palavra já diz, né? É ação organizada. Muita gente trabalha muitas e longas horas porque não se organiza. Então, o que acontece? A ação desorganizada, você trabalha 12, 14, 15 horas por dia, aí você mata a tua família, mata a tua saúde, mata o teu lazer e acha que a culpa é
da empresa ou do negócio. Não, é você que não está organizado. Só para terminar aqui, porque nós realmente temos que esgotar, o tempo está esgotado. Já que se falou que você esteve lá no Marrocos, aliás, apenas como curiosidade, o Mário Capa pediu que eu convidasse o Júlio para vir aqui. Para quem não sabe, o Júlio é o responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Não, tem muita gente Júlio, responsável. eu conheço a história, claro que sim, mas você teve uma participação importante, foi presidente da HSM e foi ele que criou a ideia dessa mega estrutura de educação corporativa, assim como o Assis Chateaubriand viajava pelo mundo comprando quadros para trazer para o Brasil. Esse rapaz aqui viajava pelo mundo convidando os grandes gurus que nem tinham ouvido falar direito do Brasil para vir aqui falar para a gente, né? Graças a isso que existe a HSM, graças a... Missão maior do meu amigo José Salib Neto. Sem dúvida que, aliás, está no livro, a história do Salib está no livro do João Cordeiro. Ele faz a apresentação do livro do João Cordeiro, explica como é que ele arrumou o recurso para começar com a HSM. Mas aí eu liguei para o Júlio para convidá-lo para vir falar aqui, e ele estava no Marrocos. Então, essa história que ele contou, realmente, ele aceitou estar aqui conosco hoje, lá do Marrocos. Para terminar, Júlio, já que você falou do Marrocos, o que quer dizer economia do cedro, que aí é Líbano? Tem mais 2 horas? Não, 2 Olha, minutos. ele só faz pergunta longa. Exercite sua concisão. Olha, bom, na Economia do Cedro é um livro que eu lancei há uns 4 anos. Ele está publicado em 17 ou 18 países, onde eu faço uma proposta de uma economia baseada no longo prazo, né? Um pouquinho daquilo que eu falei na palestra. A sombra que você desfruta hoje é porque alguém plantou essa árvore lá atrás. Quantas árvores ou quantas sombras você vai deixar para as próximas gerações? Eu participei de uma colação de grau agora em maio. Eu sempre tive esse privilégio. Acho que o maior privilégio que Deus me deu na vida depois dos meus filhos é que eu estou há 35 anos em sala de aula, ininterruptos. Ininterruptos. E tem algo que acontece comigo nesses 35 anos que eu acho que eu não mereço, mas também não posso deixar de dizer para vocês, por uma falsa humildade, que não é uma coisa que me envaidece tremendamente. Todas as turmas que eu dei aula, eu fui paraninfo ou patrono. Todas. E você não é escolhido pelo aluno como paraninfo, como patrono, porque você é o melhor professor. Longe disso. Você é escolhido porque você é o mais próximo. E isso é uma questão, isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de ser próximo do aluno, né? E aí, nessa formatura, Eugênio, é uma turma muito grande, né? Porque tinha várias turmas. Eu fiz o meu menor discurso, e olha que para fazer discurso curto é difícil, o meu menor discurso de uma formatura, 5 minutos. E tudo que eu fiz foi pedir desculpa à turma, em nome da minha geração, porque eu acho que a gente não conseguiu construir um país melhor para os nossos filhos. Nós falhamos. Eu falhei. Eu falhei. Nós estamos deixando um país conturbado, onde o roubo vai que vai, onde ninguém deu um mínimo de decência, onde a gente perdeu a cortesia do muito obrigado, que bom que você está aqui, né? A gente não abre porta para ninguém, a gente quer entrar no elevador primeiro que todo mundo, a gente não dá passagem em trânsito, não é? A gente compra o guarda, a gente, não é só Brasília não. Então nós não conseguimos construir um país melhor. Só que eu disse para eles o seguinte, como eu tenho um netinho de 4 meses, que nem o Eric, filho do Eugênio, e como eu tenho outro de 4 anos, eu falei, eu não vou desistir. Eu cheguei, quando a minha esposa faleceu, eu cheguei a alugar uma casa na Toscana. Eu nunca fui. Paguei 1 ano de aluguel, nunca fui. Falei, não. Se eu for embora, como muitos amigos estão indo, eu estou errando pela 2ª vez. Eu vou ficar aqui, vou usar esse microfone, vou usar os meus livros para tentar ajudar um país melhor. Porque aonde eu acredito, nós temos que deixar filhos e netos melhores. Eles vão construir. A nossa geração não dá mais tempo, mas não podemos deixar de cumprir essa outra coisa. E a Economia do Cedro, eu escrevi há 4 anos, justamente uma proposta de pensar na sustentabilidade, mas não só a ecológica. A sustentabilidade humana, a sustentabilidade dos negócios, porque, gente, a gente só vai construir um país melhor a partir da nossa casa, da nossa escola, da nossa igreja. A gente não vai construir o país por Brasília. Lá em Brasília não tem ninguém, absolutamente ninguém, preocupado com o Brasil
ou com o povo brasileiro. Então nós vamos ter que fazer renascer isso. Uma esperança que eu tenho aí, Eugênio, é vendo esse Partido Novo ser lançado e as bases do Partido Novo e a exigência que eles têm dentro do Partido Novo para sair candidato, né? Estou estudando, tem muita gente importante lá, que é o meu amigo Fábio Barbosa, ajudando a liderar todo esse processo. Então é o seguinte, o Lula dizia que o brasileiro nunca desiste, né? Eu acho que a única frase certa dele, eu não vou desistir. E a economia do cedro é isso. Espelhado na cultura do cedro, que é uma árvore que cresce 1,5 metro para baixo, enquanto ela cresce 10 centímetros para cima, né? Só que quando ela vira uma árvore adulta, depois de 20 anos, ela não precisa mais cuidado nenhum. E ela dura 500 anos, 600 anos, como as florestas de cedro da Turquia e de Israel. E por que isso? Porque ela primeiro vai buscar os sais minerais, os alimentos que ela precisa, ela se fixa bem na terra, vai buscar água e depois ela floresce. Eu acho que está na hora agora da gente construir o subterrâneo do nosso país, da nossa cultura e da nossa empresa. E eu estou presente.